Oi, gente! Foram 7 aprovações esta semana no plenário da Câmara que tratam dos mais variados assuntos. Sobre a pandemia, garantia a grávidas de trabalharem de casa e regras para os bancos pagarem benefícios a trabalhadores. Para as empresas, a ajuda de 4 bilhões às de transporte coletivo, mais prazo de isenção de impostos para exportadoras e novas regras para recuperação judicial e falência. E relacionada à Justiça Federal, um novo tribunal e mais juízes para a segunda instância. Que diferença isso tudo faz na nossa vida? Acompanhe agora comigo neste resumão da semana. Vou fazer uma divisão assim. Primeiro, vou falar do que já vai para a sanção. Só precisa da assinatura do presidente da República para virar lei. Depois, falo do que ainda vai ser analisado pelos senadores, beleza? Então, vamos lá. Vão para a sanção duas medidas provisórias, ou seja, textos que já estavam valendo como lei, mas que precisavam da concordância de deputados e senadores para virarem leis permanentes. Uma traz regras para o pagamento da ajuda de R$ 600 a trabalhadores intermitentes e aquele complemento de renda a quem teve suspensão de contrato ou diminuição de jornada e salário. Aqui, a coisa é mais para banco. Mas tem coisas que você precisa saber se você está entre os que têm direito a esses benefícios. Precisa ter conta corrente ou poupança. Se você não tiver, o banco vai abrir uma poupança digital no seu nome. Se isso acontecer, atenção, vai ter 6 meses para movimentar o dinheiro, senão ele volta para os cofres federais. Aumentou o número de movimentações gratuitas que a pessoa pode fazer com esse dinheiro. 3 transferências para outras contas e 1 saque. Outra coisa importante, o banco não pode fazer nenhum tipo de desconto nesse valor depositado pelo governo, nem para pagar dívidas. Agora, esta medida provisória tinha um trecho bem polêmico sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD para os íntimos. Essa lei traz regras de como empresas públicas e privadas devem lidar com os nossos dados pessoais. Nome, RG, CPF, endereço. Sabe aquela situação de receber uma ligação no seu celular de um lugar que você nunca teve relação nenhuma? Um banco, por exemplo, te oferecendo um empréstimo especial para sua categoria? Como é que essas pessoas sabem meu nome completo, meu telefone, minha profissão? E eu estou falando de um exemplo comum, né? Mas tem casos que não são tão simples de perceber, como o uso dos nossos dados na internet sobre as nossas preferências e que acabam sendo usados para direcionar produtos e propaganda, inclusive conteúdo político. Tem até desvio de dados para crimes. Olha só o que aconteceu com Costa, que prefere não se identificar mais que isso. Meus dados foram expostos de maneira muito ruim e empresas fraudulentas utilizaram os meus dados para poder fazer empréstimos consignados e isso daí é um saco, você recebendo ligação de um monte de gente, algumas inclusive empresas que são criadas para dar o golpe no cliente. A Lei Geral de Proteção de Dados é para proteger nossos dados, para permitir que eles não sejam usados sem a nossa permissão, para colocar limites no que pode e no que não pode. Era para ter entrado em vigor agora, no mês de agosto, e ficou um vai não vai por causa desta medida provisória, porque o governo queria adiar a vigência para o ano que vem, e os parlamentares não concordavam. No fim, não rolou. Tá, então como é que ficou? Teremos as novas regras sobre proteção de dados valendo assim que o texto for sancionado pelo presidente da República, e isso deve acontecer logo, logo. Vai ser criada uma agência reguladora para cuidar dessa área, mas as punições virão depois, só em agosto do ano que vem. Bom, vamos agora para outra medida provisória, a que dá 1 ano a mais para empresas exportadoras usarem e justificarem o drawback. Quê? Apesar do nome complicado, o drawback é um instrumento extremamente importante para o comércio exterior brasileiro, na medida em que ele confere maior competitividade para as nossas exportações. O drawback é um regime aduaneiro especial que possibilita a suspensão no pagamento de certos tributos federais, como é o caso do IPI e da COFINS. E ele permite isso nas operações de aquisição de matérias-primas, de insumos, tanto no mercado doméstico como insumos importados e que depois são utilizados no processo produtivo de empresas brasileiras e, posteriormente,
destinados à exportação. Isso é muito importante nesse contexto da pandemia, em que a economia mundial foi muito atingida, o comércio internacional sofreu uma contração muito grande e com isso várias empresas se viram numa situação em que tiveram uma desaceleração nos seus planejamentos de exportação. Portanto, é uma medida que permite um fôlego adicional. Para resumir, as empresas exportadoras terão um ano a mais para mostrar para o governo que realmente usaram o desconto nos impostos para comprar material para fabricar produtos que foram vendidos para outros países. Para você ter uma ideia da importância disso para o comércio exterior, no ano passado, 20% de tudo que o país vendeu para fora tinha esse incentivo do drawback. Ideia é preservar as empresas, porque preservando as empresas, preserva-se também empregos, ainda mais no meio de uma crise como essa que a gente está. Essa, inclusive, é a pegada também do primeiro projeto da fila dos que foram enviados para análise dos senadores. O primeiro que eu vou falar é o que traz novas regras para recuperação judicial e falências. A ideia é tentar primeiro salvar essas empresas que estão mal das pernas para que não fechem. Aí vieram algumas novidades, como a permissão para que negócios em fase de recuperação judicial peguem financiamento, dinheiro novo, inclusive colocando bens pessoais em garantia para tentar evitar a falência. Outra novidade é a possibilidade de negociação entre devedores e credores, quem tem dinheiro a receber dessas empresas, que também podem apresentar um plano de recuperação. O texto ainda traz formas novas de parcelamento de dívidas de impostos federais. São várias condições e casos. Aumento de prazo, diminuição de valor de prestação, divisão de débitos que hoje não podem ser parcelados. Vale destacar que micro e pequenas empresas vão ter mais prazo. Outra novidade é a chamada transação tributária, em que o governo e o devedor podem fazer propostas para que a dívida seja quitada. O desconto pode chegar a 70% do débito, dividido em mais de 12 anos para micro e pequenas empresas e pessoas. Empresas maiores terão menos prazo. E a falência? A ideia é que, se for inevitável, que seja mais rápida, então. Entre as possibilidades está a de ser decretada depois de a empresa devedora descumprir o parcelamento das dívidas de impostos. E também se for identificado que está sendo tirado o patrimônio da empresa, prejudicando quem tem algo a receber. Bom, já na outra proposta, voltada para as empresas de transporte coletivo, ônibus, metrô, trem, foi aprovada uma ajuda federal de 4 bilhões de reais. Esse dinheiro vai ser repassado a todos os estados e 153 municípios com mais de 200 mil habitantes. Os governos depois vão distribuir entre as empresas públicas e privadas essa verba. Para o dinheiro chegar nos governos, eles precisam se comprometer a cumprir regras impostas pelo governo federal, entre elas a de revisar os contratos com as empresas de transporte coletivo até o final do ano. Nessa revisão, várias questões vão precisar ser observadas, como incentivo a combustíveis menos poluentes, transparência na hora de calcular o valor da passagem, GPS nos veículos e formas de verificar a quantidade de bilhetes que foram usados, auditoria independente a partir do ano que vem e, principalmente, níveis mínimos de qualidade para os passageiros. As empresas vão ganhar esse dinheiro, não é empréstimo, não vão precisar devolver para os cofres públicos. Em troca, estarão proibidas de aumentar a tarifa e demitir funcionários até o final do ano. O dinheiro deve ser usado prioritariamente para a compra de novos veículos, que devem depois ficar com a prefeitura, e também na compra de passagem para pessoas que fazem parte de programas sociais como o Bolsa Família. Houve certa discordância de parte dos deputados sobre a forma como esse dinheiro vai ser doado às empresas, mas venceu quem defendia que é uma ajuda necessária para tirar as empresas do sufoco e manter o serviço de transporte coletivo para a população. Bom, seguindo adiante, foi aprovada a criação do 6º Tribunal Regional Federal do país, o de Minas Gerais. Tribunal Regional Federal é a segunda instância da Justiça Federal. Hoje, o TRF de Brasília
é que cuida dos processos do Distrito Federal e mais 13 estados, incluindo Minas Gerais. O argumento é que 3 a cada 10 ações que estão aguardando decisão desse tribunal vêm de mineiros. Então a ideia é criar esse outro tribunal lá em Minas para distribuir melhor as ações e agilizar as decisões. Só que muitos deputados discordavam do argumento de que isso não traria novas despesas. O combinado foi que o novo TRF só vai virar realidade depois que a pandemia acabar. Também foi aprovada uma transformação de cargos da Justiça Federal que vai permitir que haja mais 36 juízes a serem distribuídos nos 5 tribunais de segunda instância que existem hoje. Por fim, vamos falar da aprovação da proposta que obriga o afastamento das grávidas do trabalho presencial durante a pandemia, sem alteração de salário. Elas devem ficar à disposição para trabalhar em casa. Isso vem num contexto em que especialistas estão constatando uma taxa de mortalidade alta por Covid entre grávidas e mulheres que acabaram de ter bebê. Por isso, essa aprovação está sendo considerada pelas grávidas um alívio, uma forma de tirar uma preocupação. Dá uma olhada. Desde o início da pandemia, eu estou trabalhando de casa, mesmo que tenha atendimento ao público, eu me comunico com as pessoas por telefone, por e-mail. Então, assim, eu estou me resguardando da contaminação pelo vírus. E foi-me sinalizado pela minha chefia direta que assim que forem retomados os trabalhos presenciais, eu poderei fazer o requerimento de permanecer em teletrabalho. Mas, assim, infelizmente, não existe nenhuma regulamentação que me assegure efetivamente esse direito. Então, eu acho que esse projeto, agora recentemente aprovado pela Câmara, é de extrema importância para que isso fique um direito mesmo assegurado a todas as gestantes e não fique a critério da chefia, né? Gente, as aprovações ficam por aqui. É muita coisa, eu falei só dos principais pontos de cada assunto e se você quiser saber mais, vai lá no site da Câmara, tem tudo bem detalhadinho. Eu não posso deixar de registrar que essa semana que passou teve a promulgação do Fundeb, que é de onde vem boa parte do dinheiro que mantém a educação pública do país, da creche ao ensino médio. O Fundeb agora está na nossa Constituição como um financiamento permanente, não tem mais data para acabar. Entre as novidades, mais dinheiro federal ao longo dos anos, reserva de recursos para melhorar a estrutura, para ter mais creches. A ideia é que daqui a alguns anos, todas as escolas públicas do país ofereçam um padrão mínimo de qualidade aos alunos. A realidade é que ainda faltam coisas básicas. Por exemplo, tem escola pública que não tem banheiro no prédio, não tem abastecimento de água potável. Biblioteca, então, é um luxo. Bom, e para finalizar, um recado para você que assiste TV Câmara no sinal aberto, digital. A gente está mudando de canal em 40 cidades, indo para canais mais fáceis de acessar no controle remoto. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente vai para o 9.1 e o 9.2. Olha só, algumas TVs ajustam a nova sintonia automaticamente, mas pode ser que você precise fazer isso pelo controle remoto. Mas é fácil, é só ir lá na função sintonizar. A lista completa dos novos canais está aqui. É isso então, eu fico por aqui, até a próxima, tchau, tchau!